E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel E meu nome é Isadora. e no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês sobre os diferentes tipos de vistos que existem aqui na Irlanda. Sim, isso mesmo. E se você é estudante e está aqui na Irlanda e quer mudar de visto, então nos acompanhe. Bom, hoje nós estamos aqui no Curragh Chase Park, é um parque que ele fica a mais ou menos 25 minutos de distância de Limerick, que é a cidade que nós residimos. Bom, a primeira coisa que vocês devem saber é que quando você chegar aqui na Irlanda, você vai precisar tirar um cartãozinho, que é o seu cartão de residência irlandesa. Esse cartãozinho era conhecido como JNIB, atualmente é o famoso IRP, porém todo mundo normalmente chama ele de JNIB, tá bom? E o que é esse JNIB ou esse IRP, Gabriel? Esse cartãozinho é um cartãozinho de residência irlandesa. Nele vão conter algumas informações pessoais suas, e vai conter também o tipo do seu visto. Por exemplo, é por esse cartãozinho que a empresa, o governo ou qualquer outro órgão vai poder saber que tipo de visto você tem e vai poder saber como lidar com você, porque alguns vistos não dão direito a trabalho, dão direito apenas a você residir no país, correto? Lembrando que esse cartãozinho ele não vai substituir de forma alguma o seu passaporte. Porém, quando você estiver em viagens, por exemplo, você vai viajar daqui da Irlanda para a Grécia, um exemplo. Quando chegar lá, apesar deles não exigirem um visto antecipado do passaporte brasileiro, quando você apresentar o seu cartãozinho de residência europeu, vai te dar uma facilidade maior, vai diminuir o número de questionamentos, de perguntas sobre o motivo da viagem e por aí vai. Então, por exemplo, experiência nossa, tá, pessoal? Quando a gente vai viajar para algum país aqui na União Europeia, nós normalmente já apresentamos o passaporte junto com o cartãozinho. Isso evita uma série de perguntas. Então eles olham, carimbam e bem-vindo. Não dá tanto trabalho assim. Então, para você emitir o IRP, o que você precisa? É assim que você chegar no país, você tem que estar com seu visto válido. Então você vai enviar um e-mail na imigração. Então a gente vai deixar aqui o link de todos os lugares, né? Que cada cidade é um e-mail diferente. Então você vai passar por duas imigrações, a do aeroporto e quando você chega aqui no país, que você só vai nesse lugar, só vai na imigração quando eles responderem o seu e-mail. E quais são os vistos mais comuns para nós brasileiros morarmos na Irlanda? Normalmente os vistos mais comuns e mais populares são o Stamp 2 e o Stamp 4, que é o Stamp 2 e 4. O Stamp 2 ele basicamente é um visto para estudos e o Stamp 4 ele é um visto para pessoas que são casadas com cidadãos europeus. Esqueci, deu um delay aqui. E além desses, nós temos também os vistos de trabalho, que é o Stamp 1. Normalmente esses vistos de trabalho, eles são buscados por brasileiros que normalmente vêm para a Irlanda com interesse em estudos e depois pretendem ficar por aqui trabalhando em alguma função. Então o Stamp 1 ele é dedicado aos vistos de trabalho, tá bom? Então qual é o visto de estudante? O visto de estudante é o Stamp 2 e o Stamp 2A. Tem uma diferença entre eles dois, tá? Eu já disse algumas coisas sobre o visto de estudante, como por exemplo, a pessoa pode trabalhar 20 horas por semana, tem períodos que ela pode trabalhar 40 horas semanais, porém tem uma diferença entre esses dois vistos. Para você conseguir o Stamp 2, que te dá permissão de trabalho, você tem que estar matriculado em um curso de inglês, por exemplo, com mais de 25 semanas de duração. Se você estiver vindo para o país com algum curso inferior a isso, provavelmente você vai pegar o Stamp 2A. No Stamp 2A você vai poder apenas estudar, você não pode trabalhar de forma alguma, seja part-time ou full-time, beleza? Quando você está com visto de estudantes aqui na Irlanda também, tem alguns requisitos que são exigidos, como por exemplo, você tem que fazer a comprovação de 3.000 euros quando você passar pela imigração. Gente, é apenas comprovação, você não vai pegar esses 3.000 euros e dar para o governo irlandês, é só para você mostrar que você pode se manter no país, isso no Stamp 2. Já no Stamp 2A, você precisa comprovar 500 euros mensais. Por exemplo, se seu curso de inglês, de intercâmbio, ou seja lá o que for, tem uma duração de apenas 3 meses, você vai precisar comprovar apenas 1.500 euros, tá bom? Muita gente pergunta assim pra gente: Gabriel, eu queria ir para a Irlanda como turista, e aí se eu gostar do país, se eu me adaptar, eu posso trocar o meu visto de turista para estudante depois que eu já estiver no país? A resposta é que tecnicamente sim, porém tem algumas ressalvas. Quais são elas?
Quando você entra no país, você vai receber no seu passaporte um carimbo. Nesse carimbo inicial, ele vai esclarecer para o agente da imigração posteriormente que vai analisar seu visto, se você entrou no país como turista ou como estudante. Se nesse carimbo tiver escrito que você entrou como turista no país, provavelmente o seu visto de estudante vai ser recusado. Por quê? Porque você tem que entrar no país com um visto equivalente ao motivo que você entrou no país. Ou seja, se você estava no país como turista e quer trocar para o visto de estudante, você tem que sair do país e entrar novamente, dessa vez com todos os documentos em mãos e esclarecendo para o agente que você está no país a motivo de estudos, tá bom? Então isso sim é possível, porém, como eu disse, tem algumas ressalvas. Quais são elas? Quando você sair do país para entrar de novo, você já tem que estar com tudo certinho, com o curso fechado, com tudo pago e com todos os seus documentos em mãos. Com até 25 dias antes. Isso, com até pelo menos 35 dias antes, porque a escola ela vai precisar de um período para poder arrumar toda a sua papelada, tá bom? E aí vem outra coisa. Quando você vai no agente da imigração, posteriormente, quando você já está na cidade, por exemplo, você já entrou no país, está aqui dentro e agora vai lá para poder tirar seu visto. Ele vai analisar toda a sua situação. E aí é que entra. Ele vai ver que você já entrou no país como turista e depois fez isso para entrar como estudante. E ele pode questionar você. O agente da imigração, gente, vocês têm que entender que ele tem total poder nas mãos dele. Então ele pode questionar e ele pode decidir se ele aceita o seu visto de estudante agora ou não. Então, se você fizer isso, você tem chances de ter o seu visto negado, tá bom? Então fique bem esperto. Agora, um dos vistos mais comuns por aqui é o Stamp 4, que esse visto é para quem é casado com um europeu ou algum brasileiro que tem a cidadania europeia. Isso né? mesmo. Então, se você chegou aqui no país, acabou conhecendo algum cidadão europeu e vocês se casaram, você tem direito a tirar o Stamp 4. O Stamp 4 ele te dá permissão de residir e trabalhar no país. Agora, como a Isadora falou, se seu marido ou se sua esposa descobriu que ela tem direito à cidadania europeia, tirou todo o passaporte, fez todo o procedimento certinho, o seu parceiro ele já pode morar aqui na Irlanda, pode trabalhar, pode vir para cá tranquilamente. Sim, isso mesmo. E para a parceira poder aplicar para esse visto, o europeu, né, que descobriu, ele apenas precisa estar trabalhando. Então é um processo até que bem simples, né? Porque quem tem um passaporte precisa estar trabalhando normalmente e aí o seu parceiro vai aplicar para o visto Stamp 4, né, que é o Stamp 4. E aí ele vai poder também residir e trabalhar na Irlanda sem problema algum. Então, muita gente acaba não sabendo que tem direito a essa cidadania europeia e o que é que acontece? Para você descobrir isso, você precisa fazer uma certa pesquisa genealógica. Eu já falei isso no meu Instagram, para a galera que já me segue lá, segue a gente lá, né? E eu vou repetir agora aqui em vídeo. Essa pesquisa genealógica, ela precisa de uma certa quantia em dinheiro, até mesmo para você, depois que descobrir, dar entrada em todo o processo. Muita gente não tem essa quantia toda no Brasil, às vezes nem sabe, então não tem disposição em investir para poder descobrir isso. Uma coisa que é muito, muito comum aqui, as pessoas vêm como estudantes de intercâmbio, né? Passam um período de estudos aqui e aí depois que já estão aqui há um bom tempo, já levantaram aquela grana, começa a fazer a pesquisa genealógica, começa a dar entrada no processo. Então é muito, muito comum, mais do que vocês imaginam, estudantes de intercâmbio que nem sabiam que tinham direito à cidadania europeia, depois de um tempo descobrirem que têm direito à cidadania e aplicam para isso, investem nisso e com o tempo eles fazem a troca do visto de estudante para residente europeu, porque eles vão poder tirar o passaporte, vão poder tirar todos os documentos e permanecer no país. Então, se você estiver aqui há um tempo no país já como estudante, tal, trabalhando, levantando aquela grana, pega um pouquinho dessa grana, faz investimento nisso, porque as chances de você ter algum ancestral europeu... Bom, Gabriel, mas acontece que eu não quero ir como estudante para a Irlanda, eu não sou casado com nenhum europeu e nem tenho pretensão de casar. Tem alguma outra forma de eu ir? Tem sim, que é com visto de trabalho. O visto de trabalho, ele possui várias subcategorias, é um assunto muito extenso, daria um vídeo, até 2, 3 vídeos falando só sobre vistos de trabalho. Porém, resumindo, o visto de trabalho é quando você tem uma proposta de emprego
E através dessa proposta de emprego você consegue aplicar para um visto de trabalho. Porém, não são todos os trabalhos que você pode aplicar para isso. Tem uma lista, e é uma lista grande, de trabalhos que são inelegíveis para a aplicação desse visto, beleza? Porque a Irlanda ela só fornece esse visto para profissões em que ela tem uma certa demanda, ela tem uma falta, uma escassez de trabalhadores nessa área. Por exemplo, você está aqui na Irlanda, você é estudante de intercâmbio ou você faz uma faculdade e vai querer continuar mais alguns anos aqui na Irlanda. Então você precisa ir atrás de um visto de trabalho. E aí você trabalha, por exemplo, numa loja, não sei, trabalha no Burger King e você foi promovido a gerente do Burger King. Você pode aplicar? Não, infelizmente você não pode aplicar. Porque é justamente isso que eu falei, tem algumas profissões, a lista é grande, eu vou deixar o link aqui embaixo, de profissões que são inelegíveis. Por quê? Porque é uma profissão que tecnicamente qualquer outro europeu poderia suprir essa falta aí, entendeu? Então tem as profissões específicas para isso, como por exemplo, eu já falei muito aqui, todo mundo sabe que a galera de TI aqui, TI é uma área muito requisitada na Irlanda, o pessoal da área de contábeis também, profissões como açougueiro, motoristas, healthcare assistant, profissões da área da saúde, tem muitas profissões da área da saúde também. A lista é grande, são muitas profissões que dão direito ao visto de trabalho, então você precisa entrar no link que nós vamos deixar aqui embaixo para você ver se alguma dessas profissões você é capaz de exercer, tá bom? Então, o que é que acontece? Muita gente pensa que o visto de trabalho ele só é aplicado pela empresa, somente a empresa que pode pegar e fazer todo o processo por você. E é isso que muita gente te conta quando você chega aqui na Irlanda. Inclusive eu e a Isadora acreditávamos que acontecia dessa forma, mas a verdade é que não, que você mesmo pode aplicar o seu visto de trabalho, ou você pode até pagar consultorias. Aqui tem consultoria para tudo, gente, para poder fazer isso para você. Mas resumindo, ou a empresa aplica ou você aplica, beleza? O que é que você precisa? Você precisa dessa oferta de trabalho em mãos, e o seu salário anual ele tem que geralmente dá acima de 30 mil euros anuais. Porém, tem algumas profissões que têm exceções. Se eu não me engano, tá, eu posso estar errado, parece que a profissão ali de açougueiro, desculpa, a profissão de açougueiro é 27.500, acredito eu. A profissão de Healthcare Assistant está entre 28 e 29 mil euros. E aí vai variando, gente. Mas bora botar no geral aí, salários acima de 30 mil euros anuais, tá bom? Se você tiver isso em mãos, por exemplo, você está morando aqui na Irlanda já, você é estudante, você recebeu uma proposta dessa de emprego. Você pode ir na imigração e aplicar para esse visto de trabalho. No seu contrato vai estar mais ou menos especificando o período do seu contrato. Se você tiver um contrato ali até, se eu não me engano, 6 meses, o valor do visto custa 500 euros. Se você tem um contrato de trabalho que vai durar ali no mínimo 12 a 24 meses, o valor do visto ele é 1.000 euros, tá bom? E aí por que muita gente pensa que só a empresa que pode fazer isso? Porque normalmente quando a empresa faz isso para você, além dela organizar tudo para você, ser muito mais fácil, muitas vezes a empresa também paga o seu visto. Mas se a sua empresa não fizer isso, você pesquisou, você já viu que tem como você aplicar por esse trabalho que você está exercendo aqui na Irlanda, você pode ir lá, você pode fazer todo o processo. A primeira parte do processo você vai preencher com os dados da empresa, e a segunda e a terceira parte do processo são as suas informações pessoais. Se você estiver na Irlanda, é preciso que você informe qual o seu visto anterior, porque a imigração vai precisar saber qual era o meio legal que você estava vivendo aqui no país antes de passar para o visto de trabalho. Ou seja, se você tivesse como estudante, era só fornecer todas as informações. Então, se você estiver aqui como estudante na Irlanda, é muito importante que você saiba que você tem que aplicar para o seu visto de trabalho antes do seu visto de estudante vencer. Porque quando você fizer esse processo, o seu visto ele tem que estar válido, beleza? E como a pessoa faz o processo estando no Brasil? Ah, tá. E se a pessoa estiver no Brasil e quiser aplicar, a primeira coisa que ela tem que ter, gente, vai ser o inglês, viu? Porque a entrevista provavelmente ela vai ser feita através do Skype, através do Zoom ou alguma plataforma de vídeo. E aí você fazendo toda essa entrevista, né, de forma online e sendo aprovado no processo seletivo,
a empresa muitas vezes ela já vai fornecer passagem, acomodação temporária, enfim, tudo a empresa vai organizar para você. Então é possível você fazer essa aplicação do Brasil. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e Tchau, tchau!